Olá, maltinha. O meu nome é Catarina Quinteira Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ian Silva. e hoje temos aqui connosco o nosso querido professor José Júlio Martins. O professor é da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi diretor de curso da licenciatura de Engenharia Zootécnica até 2019, foi vice-presidente do Conselho Pedagógico da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias até 2017 e posteriormente foi presidente do mesmo conselho até 2021. É investigador do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental e é investigador também do Centro de Ciência Animal e Veterinária da UTAD. Também é membro da equipa que projetou o novo curso de mestrado de Manejo e Gestão de Animais Selvagens em Cativeiro, que irá entrar em funcionamento em setembro deste ano. E é por aí que vamos mais dirigir esta conversa. Professor, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Vamos ver se no fim vocês ainda não se arrependeram de me terem convidado. Espero bem que não. Nada disso, com certeza que não. Sim, senhor. Professor, então para começar vamos quebrar aqui o gelo, porque há uma barreira gigante entre nós todos, não é? O jogo consiste em o professor pensar num animal com o qual se identifique e depois dá três dicas de qual animal é e eu e a Catarina temos duas tentativas cada um para adivinhar qual é o animal. Epá, olha, tem penas. Ok. Está no símbolo de um clube de futebol português e nos últimos anos, tirando o ano passado, tem andado um bocado de penado. É uma águia. É, a águia. Pronto, opa, estou a ver que foi fácil chegar lá. Agora, Essa neste momento, foi. deve haver uma série de pessoas que desligaram o canal depois desta piada, mas pronto. Sentiram-se depenados outra vez. Ai, senhor. Mas o Então, professor estava professor, a falar especificamente da águia americana, não? Ou da Eu águia de cabeça estava branca? a falar da águia americana. Agora, independentemente do futebol, é um animal que me fascina bastante, por tudo. Embora eu tema que mais nesta altura eu seja mais do que uma águia, seja um bocadinho como um condor, porque dada a idade, um gajo é condor aqui, condor acolá. Como dizia um comediante, o George Burns, dizia que a partir dos 60 uma pessoa se acorda sem dores, provavelmente já está morto. Portanto, eu vou-me deixando andar enquanto tiver dores, não é mau. Portanto, andamos assim. o importante é sentir, o importante é sentir. Exato. Acho que é um. Ó, professor, mas tem assim alguma característica que se reveja assim nessa águia? Ou é apenas Opa, por professor achar o animal eu fascinante? é mais, não é tanto nenhuma característica que eu me reveja, é mais coisas que me fascinam, sei lá, o facto de ser um animal majestoso, mesmo quando não está a fazer nada, tem um porte que é qualquer coisa, só mesmo que uma pessoa estiver à beira de as imagens não lhe fazem justiça. Nós estivemos à beira de Claro. uma águia americana, uma águia calva, o bicho é positivamente esmagador. Pronto, mas depois cada um de nós tem os seus gostos particulares. Eu gosto particularmente da águia americana. Muito giro. Por acaso ainda não tinha aparecido ninguém que escolhesse. Muito bom. Não, eu gosto bastante. Pronto, vamos então dar início aqui Ok. às perguntas dos nossos ouvintes. E antes, temos sempre que fazer a nosso agradecimento especial aos nossos parceiros, à ICAS e à Loving the Planet, por toda a ajuda na logística e divulgação deste projeto. E, tendo isto, vamos começar pela pergunta da Inês Caetano, que diz: vai haver aulas práticas? E sim, como será? Isto aqui estamos a falar claramente em relação ao novo O mestrado. mestrado Ok. que vai haver na UTAD. A tipologia em todas as unidades curriculares, todas sem exceção, são teórico-práticas. O que significa que vai haver alguma introdução teórica, mas também vai haver muita prática por trás. Sempre que for possível, nós vamos introduzir uma componente prática. Se for possível fazer na UTAD, fazemos. Se for necessário para fora, fazemos também. Aliás, o curso nós vamos tentar organizar as aulas de tal maneira que não obriga à permanência de 5 dias por semana na UTAD. Vamos tentar concentrar ou segunda, terça e quarta, ou quarta, quinta e sexta, de tal maneira que, no mínimo, por semana, possa haver 4 dias livres que permitam às pessoas deslocarem-se, fazer estágios. Nós temos parceiros, jardins zoológicos, centros de recuperação, esse género de estabelecimentos, e então, dentro desse âmbito, nós vamos
tentar distribuir os estudantes pelas várias valências, por forma a eles terem adquirirem competências práticas lidando mesmo com animais em contexto de trabalho, quer em zoos, quer em centros de recuperação e tudo o resto. Vamos ver como é que corre. Neste primeiro ano vamos ter só 20, abrimos só 20 vagas, o curso está aprovado para 30 vagas, mas nós, em vez de entrarmos à bruta e depois a coisa correr mal, preferimos entrar devagarinho, a coisa corre bem, consolida, acertamos as coisas e depois para o ano abrimos o resto das vagas. Mas pronto, mas basicamente é isto. O que nos interessa é contextos práticos. Não, a teoria tem que existir sempre, porque isto é um curso superior, portanto as pessoas não têm que saber só fazer, têm que perceber o que é que está por trás daquilo que estão a fazer. Claro. Nesse sentido, vamos trabalhar, quer dizer, temos algumas pessoas notadas e depois temos muitas parcerias com pessoas que nos vêm dar formação também, sei lá, por exemplo, vem gente do ICNF, gente da DGAV, há pessoas a trabalhar nos jardins zoológicos e nos centros de recuperação, também nos vão dar enquadramentos para suportar as aulas, e depois temos o trabalho fora, que nos vai permitir ter uma componente prática aplicada grande no próprio mercado, cá em Portugal e lá fora, porque nós também temos parcerias com entidades estrangeiras, nomeadamente em Espanha, para já em Espanha. Temos aqui também uma pergunta do RIC 3187, que pergunta: existe possibilidade de fazer este curso via remota? Quais são as condições para trabalhadores? Vias remotas não há, ou seja, o curso não vai ser transmitido online. Aliás, isto é uma política da universidade, nós nem que quiséssemos não o podíamos fazer, então o curso é exclusivamente presencial, sendo que estudantes trabalhadores beneficiam do Estatuto de Estudante Trabalhador, ou seja, eles no momento em que fazem a inscrição, fazem o requerimento do Estatuto, têm que apresentar um comprovativo da entidade patronal em que está a trabalhar e depois tem uma série de benefícios. Um deles é que não é obrigatório ele assistir às aulas todas, ou seja, um dos critérios que poderia existir, que era a obrigatoriedade de frequência às aulas, para ele deixa de existir, mas tem que cumprir com os critérios de avaliação, ou seja, por exemplo, se for pedido um trabalho sobre uma coisa qualquer, ele terá que o apresentar, que é a única forma que terá de ter a aprovação à cadeira. Agora, as faltas como critério de avaliação para um estudante trabalhador não existem. Não existe. Portanto, aconselho a vir às aulas se lhe for possível, mas se não for possível e houver muitas que não possa vir, opá, pronto, as faltas não contam, terá que compensar em casa com estudo. Temos aqui também uma pergunta do Daniel Ferreira, que é: quais as vantagens ao nível de saída profissional no nosso país? A oferta nesta área não é muita cá em Portugal. O número de potenciais empresas que poderiam fazer, que nos poderiam empregar, não é muito grande, embora tenha vindo a aumentar. E depois, por outro lado, eu tenho a certeza que, começando a haver formação nesta área, começa a haver também algumas entidades que normalmente não procuram este género de pessoas com esta formação, poderão passar a procurá-los. Estou-me a lembrar, por exemplo, as câmaras municipais. Em muitas situações eles têm jardins com animais, inclusivamente quintinhas pedagógicas, que muitas delas estão associadas a câmaras municipais, particularmente no sul do país, e então ou não tem ninguém, e será uma pessoa qualquer sem formação que o está a fazer, mas a partir do momento em que aparece gente nova com formação, eu quero crer que começa a haver uma procura. Ou seja, até agora não havia procura porque não existe. Então o que é que acontecia? As pessoas eram contratadas pelos centros para fazerem um determinado trabalho e então iam fazer formações parcelares, iam fazer um cursinho aqui, uma especialização ali, um estágio acolá e no final acabam por fazer a formação em serviço. Neste momento o que está a acontecer é que começa a aparecer gente vai começar a aparecer gente com formação e, portanto, poderá entrar diretamente para o mercado de trabalho já com formação, coisa que antes não existia. E neste momento nós temos algumas entidades que estão interessadas em contratar gente. E muitas vezes não contrata porque aquilo que lhes aparecem à frente é tudo pessoas que não têm formação nenhuma, muitas vezes algumas delas nem sequer têm experiência em lidar com animais, nem sequer têm formação específica, não têm experiência em lidar com animais. E então eles contratam essas pessoas, acabam por lhes dar alguma formação em contexto de trabalho e pronto, e não passa disto. Neste momento, este curso a aparecer, tanto pode ser utilizado para obter um grau académico, o grau de mestre, mas também pode ser utilizado para conferir formação a quem já está a trabalhar
e que precisa de obter formação em alguma área. Portanto, ninguém impede a pessoa de se inscrever, por exemplo, em unidades curriculares isoladas. E então vem, faz o que tem que fazer e no final tem um certificado sobre aquela unidade curricular, não lhe confere um grau, mas confere-lhe formação. Agora imaginem, em muitos casos temos muitas pessoas que já estão a trabalhar e que pode haver interesse dos próprios parques zoológicos, por exemplo, falando em parques zoológicos, em dar formação a essas pessoas que já lá estão a trabalhar. E nesse sentido isto é uma oportunidade interessante. E nós, aliás, entre os candidatos que surgiram agora aqui à primeira fase, nós temos várias pessoas nessa situação. Pessoas que inclusivamente não têm curso superior, mas já têm bastantes anos de serviço e têm um currículo profissional suficientemente grande que lhes permite aceder e entrar por aqui. Claro, E acaba eventualmente por ser. poderão vir, se escorrer tudo como nós pensamos, poderão vir a ser mestres sem serem licenciados previamente. Porque essa é outra coisa que a maior parte das pessoas desconhece. Ou pelo outro, existe uma ideia errada. É que a legislação portuguesa permite o acesso a mestrado, a um curso de mestrado, a pessoas que têm licenciatura, desde que o currículo profissional e técnico seja suficientemente relevante e seja reconhecido pelo Conselho Científico como com capacidade para fazerem isto. Aliás, isto não é novo. Um doutorado também pode acontecer. Um doutoramento pode ser permitido a uma pessoa sem mestrado. Isto está na legislação nacional, na legislação geral portuguesa. E, portanto, os regulamentos internos das universidades não podem contrariar o regulamento geral. Portanto, uma pessoa, mesmo sem licenciatura, imagina só uma pessoa só com o 12º ano, desde que depois tenha um currículo suficientemente importante, pode concorrer perfeitamente em pé de igualdade com o recém-licenciado. E o que Muito eu vos bom. digo, nós temos pelo menos 3 pessoas que concorreram sem formação superior, sem licenciatura, e estão a concorrer e vão entrar. Se dependerem de nós, entram. Não, Muito bom, isso também não tinha ideia nenhuma. tem currículos muito bons mesmo, muito bons mesmo. Claro, isso também tem que ser valorizado. Temos aqui também uma pergunta do Edgar Alves, 92, que diz: Gostava de saber um bocadinho de tudo, em geral, porque sou um dos candidatos. É por isso é que eu disse que havia aqui um que deve O ser. Edgar está na lista. É um biólogo, penso eu que é biólogo, e o Edgar Alves nós tivemos na lista de seriação. Falta só mesmo agora a entrevista. E, em princípio, não sei o que é que vai acontecer, mas ele estando na lista tem possibilidade de entrar, quase certeza, vamos ver. Agora, eu não entendi muito bem o que é que ele quer saber. Ele diz que gostava de saber um bocadinho de tudo, por isso acho que podemos ir para a parte dos conteúdos programáticos, por Conteúdos exemplo. programáticos. Então, vamos ver o plano de estudos. Eu vou só aqui abrir, então, aqui a pasta onde eu tenho isso. Pergunta seguinte, do Sérgio Neves. Este curso é orientado para formar pessoas que irão ocupar que tipo de posição? Tratadores, curadores, diretores de zoo? É que em Portugal não tem muitas instituições lógicas, há realmente assim tanta procura por parte do mundo profissional? Ou o objetivo é formar as pessoas para irem para instituições lá fora? Quais são as parcerias e conexões que este curso irá ter com o mundo profissional? Há acordos internacionais ou só nacionais? Será relacionado em português? Então, agora eu vou partilhar aqui uma tela, que é um ficheiro Excel. Pronto, isto que está aqui é o plano de estudos. É o plano de estudos do curso. Primeiro ano, primeiro semestre, primeiro ano, segundo ano, terceiro semestre, e depois o quarto semestre corresponde ao segundo semestre do segundo ano, é exclusivamente para a dissertação. Bom, o que é que nós temos aqui? Estas são as unidades curriculares do primeiro semestre, com os ECTS correspondentes. Aqui não interessa muito, isto é mais interno, é para saber em que escola é que ele está ancorado. Vamos começar com uma unidade curricular de anatomia de animais selvagens, ecofisiologia de animais selvagens, ecologia, conservação e gestão de animais selvagens, comportamento, bem-estar e enriquecimento ambiental, diretivas e regulamentos, missões de parques zoológicos modernos. Resumidamente, o que é que com estas unidades curriculares se pretende? Isto aqui é anatomia pura e dura, ou seja, o docente é o professor Carlos Venâncio, ele já tem experiência em trabalhar nestas áreas, e ele vai analisar do ponto de vista comparativo, comparativamente, vão escolher animais que sejam emblemáticos ou típicos dos parques zoológicos, aqueles que as pessoas mais procuram, e a partir daí fala da anatomia desses animais. E depois vai, numa perspectiva comparada, apresentar os outros. Então, uma disciplina de 6 ECTS,
Esta ecofisiologia será lecionada por mim e pela professora Teresa Rangel, e aqui nós, mais do que estar a falar da fisiologia particular, interessa-nos mais a ecofisiologia, ou seja, a relação dos animais com o ambiente, a forma como eles respondem, de que forma é que o ambiente condicionou o desenvolvimento e a morfologia que eles têm atualmente, problemas que se colocam quando nós retiramos o animal de um dado ambiente, de que forma é que ele vai reagir, o que é que está por trás das respostas, tudo isto à volta disto. Portanto, uma ecofisiologia. Depois, esta ecologia, conservação e gestão de animais selvagens é uma unidade curricular mais do domínio da ecologia. Aliás, quem dá isto é o professor João Cabral, que é um professor associado aqui da UTAD e que ele está ligado a uma série de entidades que têm a ver com a conservação de animais selvagens cá em Portugal, e ele vai dar aqui uma perspectiva integrada da ecologia dos animais, porque esta é uma área que muitas das pessoas, quando vêm da formação de base, não têm, a não ser que venha mesmo de uma formação de ecologia. Todos os outros não têm relações de animais com o ambiente, de que forma é que está organizado um ecossistema, tudo isto são conceitos básicos que é importante nós termos em linha de conta quando estamos a tentar, sei lá, projetar uma instalação, quando estamos a tentar perceber se vamos manter animais, espécies diferentes juntas ou separadas, o que é que pode acontecer se eu misturar espécies diferentes. Imaginem, por exemplo, no Badoca, eles colocaram, aquilo teve que haver algum estudo prévio, portanto eles não vão meter os animais todos, mesmo que sejam, por exemplo, todos herbívoros, não os podem colocar lá, porque os animais, muitas vezes alguns são de interação difícil, portanto as coisas nem sempre são fáceis e têm que ser preparadas, e normalmente as pessoas não têm essa preparação. Então nós damos aqui as bases para isso. O comportamento animal, o bem-estar e o enriquecimento ambiental, o nome fala tudo. O comportamento tem uma série de princípios básicos que têm que ser sabidos. Depois temos que estudar o bem-estar e os indicadores de bem-estar, e a partir daí, dentro deste âmbito todo, temos também que estudar o enriquecimento ambiental, qual é o impacto do enriquecimento ambiental sobre o bem-estar e sobre o comportamento do animal, técnicas de implementação de enriquecimento ambiental, coisas assim do género. A unidade curricular seguinte, diretivas e regulamentos, é uma unidade de 3 ECTS, é mais ligeira e basicamente pretende fazer a introdução à legislação que neste momento se aplica sobre os animais, querem parques zoológicos, querem centros de recuperação. Existe uma legislação europeia e nacional que é importante que as pessoas que vão trabalhar nisto conheçam, para não meterem o pé em ramo verde e para depois não terem problemas mais tarde. Estes Modern Zoo Mission Statements, as missões dos parques zoológicos modernos, basicamente vai fazer aqui a integração dos parques zoológicos ao longo do tempo e quais são os objetivos que norteiam neste momento e as metas que norteiam o funcionamento dos parques zoológicos modernos, porque estas coisas mudaram muito. Nós passamos desde parques zoológicos que eram montras para mostrar os animais, e atualmente nós temos parques zoológicos temáticos em que os animais são apresentados em situações de liberdade e, em alguns casos com espaços bastante generosos e bem organizados, e que, portanto, permitem, a lógica é completamente diferente, e, portanto, é importante as pessoas perceberem para depois também poderem transmitir isso. O professor, nas últimas três, não disse quem daria. Ainda não tem nomes? Não, está tudo definido. Desculpem, esqueci. Foi uma O João pergunta do Sérgio, Cabral, que era quem seriam as pessoas. o comportamento animal, o bem-estar e o enriquecimento ambiental será o Severiano Silva, que também já dá isso, dá o comportamento animal. A Mariana Almeida, que foi recentemente doutorada na UTAD neste âmbito, e serei eu também a dá-la. Também partilharei essa unidade curricular. As diretivas e regulamentos são da minha responsabilidade, e o Modern Zoo Mission Statements vão ser assegurados pela professora Aurora Monzon, que ela, embora aqui no UTAD não o faça, ela está muito ligada a estas coisas todas, inclusivamente no outro curso que entretanto aqui já acabou na UTAD, ela estava ligada exatamente a esta temática de manutenção de animais em cativeiro e de alteração da perspectiva que se pretende para os parques zoológicos. O curso todo está lecionado para português, ou seja, o curso foi aprovado. Nós temos que fazer quando nós propomos um curso, o curso é aprovado pela A3ES e a aprovação foi feita em português. Isso não significa
que a literatura seja toda em português e também não significa que nós não vamos ter cá oradores a falar em inglês, ou seja, a fazer interpretação em inglês. Simplesmente o que acontece é que o regente da cadeira está vinculado ao português, essencialmente. Agora, isto não significa que se vier cá um orador inglês eu não vou fazer tradução simultânea. Ele vai falar em inglês e depois eventualmente poderemos ver como é que poderemos resolver a questão. Ok. Está bem? No segundo semestre temos a nutrição e alimentação de animais selvagens. Aliás, é o desenvolvimento de uma unidade curricular que já existe e que é lecionada pelo Miguel Rodrigues. Miguel Rodrigues esse também, que vai estar responsável pela unidade curricular de produção de alimentos para animais, que aparece aqui mais no fim, aparece aqui mais nesta zona, mas no fim da lista. Esta produção, a nutrição e alimentação, ele vai colocar ênfase em algumas particularidades alimentares, mais uma vez, dos animais mais representativos, o que não significa que depois, na evolução da unidade curricular, não seja pedido aos estudantes para fazerem trabalhos sobre temas mais específicos, de espécies mais específicas. Esta produção de alimentos é uma cadeira prática para a produção de alimento mesmo, sei lá, por exemplo, para a alimentação de répteis, normalmente, o que se utilizam muitos são morganhos, ratazanas, e depois para outro tipo de répteis tens produção de grilos, nébrios, de zoofobas, coisas assim do género. E nesta unidade curricular o que se pretende é introduzir as técnicas de produção dessa bicharada toda e que permita a uma pessoa que se queira dedicar facilmente montar uma pequena unidade que permita produzir aquilo que é necessário, fazendo com que haja um autoaprovisionamento por parte da entidade desses produtos que por vezes são difíceis de aparecer. Muitas vezes eles facilmente aparecem no mercado, mas nem sempre aparecem nas alturas em que nós precisamos. Portanto, se tivermos aqui alguma margem de manobra relativamente a isso, também é bom. E pronto, e é importante. Esta unidade curricular, reprodução de animais selvagens em cativeiro, irá colocar ênfase não só na problemática se podemos ou não podemos, se é desejável ou não desejável fazer a reprodução, irá fazer a introdução dos cruzamentos dirigidos, que também é uma coisa que é importante, particularmente no âmbito da conservação, irá colocar aqui algum ênfase na fisiologia e na reprodução de algumas espécies de animais selvagens. Será lecionado pela Sandra Sacoto, pela Ana Celeste, pela Fernanda Travassos e pela Maria dos Anjos. São os 4 docentes que irão dar isto, sendo que a maior parte da carga horária será dada pela Sandra Sacoto. Isto agora, eu só vos estou a dar os docentes de carreira, porque depois disso nós temos um conjunto de pessoas que vão dar aqui apoio a cada uma das coisas. Por exemplo, todas as disciplinas têm seminários e praticamente todas as disciplinas têm 7 horas ou mais de seminário, o que significa que durante o semestre vão haver periodicamente seminários com pessoas convidadas, que normalmente são autoridades na área. Por exemplo, uma das pessoas que nós vamos convidar para falar trabalha aqui na UTAD, que é o Luís Sousa, não sei se vocês conhecem, provavelmente sabem quem é o Luís Sousa. O Luís Sousa tem um papel importante paralelo ao trabalho dele aqui na universidade, e ele é juiz internacional nos concursos de aves ornamentais e, portanto, é uma pessoa que nesta área específica poderá dar um contributo muito importante. Ele próprio é um criador de renome mundial, e aqui não estou a exagerar, e tem conhecimentos muito vastos junto das pessoas que criam aves, tal como ele, que tem também uma reputação bastante grande. E, portanto, temos isso aberto. E então, temos as pessoas que eu já vos disse quem eram, que vão estar responsáveis pela organização da parte expositiva, e depois tem os convidados que periodicamente vão aparecer e vão permitir, então, enriquecer fortemente o que está aqui. A unidade curricular que vem a seguir, Resgate, Transporte e Reabilitação, será da responsabilidade do diretor do CRAS, aqui do UTAD, o Filipe Silva, que irá ser apoiado pelo Roberto Sargo, pela Filipa Loureiro, pelo Luís Sousa, que também trabalha lá no CRAS, e basicamente o tema é o que está ali, é resgate, captura, transporte, cuidados no transporte, como é que se faz a captura, de que forma é que ele é transportado, quais são os problemas associados. O que vem a seguir, que é a aquisição de competências em contexto prático, é uma unidade curricular que basicamente vai fazer a quantificação de
atividades a que os formandos se dediquem e que normalmente não são contabilizadas nos cursos. Imaginem o seguinte: vocês entram para o curso e depois aparece um congresso de qualquer coisa e vocês vão e trazem o certificado. Esse certificado é contabilizado pelo responsável da unidade curricular, que vai ser o professor José Manuel Almeida, assessorado pelo professor Celso e pelo José Eduardo Pereira. E ele já tem experiência disto porque já o fazem noutros cursos. Então, basicamente, o que as pessoas trazem é certificados de participação em congressos, em workshops, e tudo isso é quantificado. E no final, dependendo da classificação que vão obtendo devido à participação nestes eventos todos, no final tem isto é tudo convertido numa classificação e dá origem a classificação nesta unidade curricular, aquisição de competências em contexto prático. De 3 ECTS, que é a última aqui, que é a demografia e gestão genética de populações de animais em cativeiro. Resumidamente, o que é que acontece? Sempre que vocês, e aqui o Ian sabe disso porque trabalha com um animal que está perfeitamente integrado nesta coisa, os elefantes, existe um studbook e então os cruzamentos não são aleatórios. Portanto, e basicamente isto funciona com base, para além de uma introdução teórica, isto funciona com base em programas informáticos. Existem uma série de bases de dados e programas que fazem esta gestão e basicamente o que se pretende com esta unidade curricular é colocar os formandos a trabalhar com um programa desses, para ver como é que aquilo funciona, o que é que eles têm que fazer, quais são os outputs, de que forma é que aquilo se interpreta. Portanto, mais uma vez, muito prático, muito prático. Professor, neste caso desta unidade curricular, vão usar o programa ZIMS? Opa, Ou vai não ser... sei, não sei, eu penso que sim, eu sei que há vários, agora eu não sei se vamos utilizar vários ou se vai ser centrado num, porque independentemente do programa que for utilizado, os outputs são mais ou menos semelhantes, porque os objetivos são parecidos. No segundo ano, primeiro semestre, segundo ano, as unidades curriculares estão aqui, estas duas, os nomes são muito semelhantes, simplesmente uma delas tem a ver com sistemas aquáticos, outra tem a ver com terrários e aquaterrários. O que é que nós verificamos? Verificamos que existe uma falta de conhecimento muito grande acerca disto, ou seja, dos princípios básicos de funcionamento de um sistema de água fechado, de um sistema fechado aquático, e os aquários funcionam todos da mesma maneira. Para os aquários o que importa é o volume de água. O que é que nós precisamos saber? É introduzir os conceitos básicos, que é basicamente o que pretendemos fazer, é introduzir os conceitos básicos, o que é um filtro, como é que funciona, quais são os condicionalismos de sistemas abertos, semi-abertos, fechados. O mesmo em relação aos terrários e aquaterrários. Este aqui é mais virado para peixes, para invertebrados aquáticos e para algumas plantas aquáticas, mas essencialmente é mais peixes e invertebrados. Aqui, essencialmente, vamos falar de anfíbios, répteis e a manutenção, ou seja, como é que se instala de que forma é que vamos projetar aquilo, em função, para satisfazer as necessidades dos animais, como é óbvio, se eu tentar fazer uma instalação para rancheta, tenho que pensar numa série de coisas, nomeadamente teores de umidade elevados, pulverização, nevoeiro produzido artificialmente lá dentro. Em contrapartida, se eu vou para um animal deserto, tenho um condicionalismo completamente diferente. Portanto, são comportamentos diferentes. Vamos tentar sempre apresentar esta temática, perceber como é que fazemos a instalação e depois perceber como é que fazemos a manutenção. O mesmo em relação às aves. Professor, quem é que vai lecionar essas? Estas aqui, esta primeira é o professor Rema, é ele e eu. E a segunda, ele e eu. Na primeira, ele é o responsável da unidade curricular e eu vou dar apoio. Na segunda, eu sou o responsável e vou dar o apoio. Está bem? Agora aqui, este Avian Husbandry and Management Guidelines será um manejo geral de aves. Como é óbvio, não podemos falar das aves todas em cativeiro. Objetivamente e de uma forma muito clara, terão que falar em bastante profundidade das aves de rapina e dos psitacídeos. Mas depois, tirando isso, vamos ter que falar de um monte de aves diferentes e pronto, e o desafio vai ser conseguir uma cadeira de 6 ECTS, conseguir encaixar aqui tudo. O regente da unidade curricular, o que não significa que seja a pessoa que vai dar mais aulas, é o professor Mourão. Depois disso, vamos ter gente convidada que vem cá falar de aves e vai introduzir sempre num contexto muito prático. O professor Mourão vai introduzir os conceitos mais teóricos. Aqui, as duas últimas, o maneio geral de mamíferos 1 e 2, vai funcionar mais ou menos da mesma forma do manejo geral das aves, ou seja, vamos ter um regente da unidade curricular. Eu penso que não estou a dizer asneira. O manejo geral de mamíferos 2 vai ser mais virado para felinos e predadores de topo. A regente será a professora Ana Luísa Lourenço. E no manejo geral de mamíferos, eu penso que será o professor Carlos Venâncio. Mas, mais uma vez, voltamos a ter um lote grande de colaboradores que virão aqui dar o seu contributo, alguns espanhóis, muitos portugueses, e virão dar aqui o seu contributo para que isto seja interessante e seja profícuo.
O curso é orientado para formar pessoas que irão ocupar que tipo de posição? Como é óbvio, o curso não vai ser para formar veterinários. Tirando isso, a pessoa que se formar vai ter formação para poder ocupar qualquer parte da estrutura hierárquica de um zoo, desde a parte de administração, falta aqui a parte económica e a parte de gestão, mas tirando isso, pode ser tratadores, chefes de tratadores, pode ser equipas técnicas, diretores de equipa técnica, perfeitamente, sem problemas nenhuns. Acho que falta aqui só a parte das parcerias e As parcerias, nós dos acordos. temos acordos e parcerias com os zoos nacionais, exceto o Zoo de Lisboa, que nunca conseguimos chegar à conversa com eles. De resto, quer no Norte, quer para o Sul, temos parcerias com todos. Embora não tenhamos parcerias, temos contactos com o Oceanário de Lisboa, que também possibilita. Dentro dos centros de recuperação, temos a maior parte deles. E a nível de internacionais? Já tem alguma? Internacionais, temos alguns já estabelecidos, outros estão em vias de ser assinado o protocolo final. Aqueles em que está estabelecido aquilo é uma fundação que envolve um jardim zoológico, um centro de recuperação de animais selvagens, um santuário para animais, tudo na ilha. E eles estão responsáveis pela educação ambiental, por cursos e não sei o quê. Eu já vos digo onde é. Chama-se Natura Park. O diretor chama-se Mariano Mas. É no centro da ilha. É. É Palmas de Maiorca, é Palma de É Maiorca Palma. mesmo. Aquilo é É. Palma. Palma de Maiorca, no centro da ilha, Santa Eugénia é o município. Professor, e diga-me uma coisa, como é que foi feita a escolha dos professores para as unidades curriculares? A escolha dos professores, alguns já tinham afinidade com isso. Com isso. É o meu caso, o professor Paulo Rema também, o Miguel Rodrigues, por exemplo, já lecionava, o Venâncio, da anatomia, já lecionava esta unidade curricular de animais selvagens, normalmente a partir de animais que a universidade recebia de zoos do país todo. Na parte da ecofisiologia, eu que vou lecionar isto com a professora Teresa Rangel, já sou regente de uma unidade curricular do curso de Medicina Veterinária que versa exatamente sobre este tema. As diretivas e regulamentos, eu sou o responsável, tinha que ficar alguém, isto ninguém queria, porque é uma cadeira chata, e então nós vamos ser assessorados por gente do ICNF e da DGAV, que vem, ou seja, eu fico como regente, mas eles vêm cá periodicamente fazer os seminários e ajudar nesta história. A reprodução, a Sandra Sacoto assumiu isto, com a condição de ser assessorada por pessoas que falam bastante sobre esta história e que percebem disto, e que virão cá dar complementos, como eu vos disse há bocado também. Esta instalação e manutenção de sistemas aquários, o professor Paulo Rema e eu, falando um bocadinho de nós dois, faço manutenção e instalação de aquários há 20 e tal anos. Quer eu, quer o professor Rema, nós estivemos dentro da equipa que deu formação aos técnicos que estão neste momento no oceanário a tratar dos aquários. Portanto, se nós não sabemos fazer isto, não somos reconhecidos, mas também convém puxar um bocadinho os galões de vez em quando. A manutenção de terrários e aquaterrários, tive durante muitos anos répteis. Aliás, penso que quando vocês andavam cá a estudar, ainda se lembram dos dragões barbudos no meu gabinete. Portanto, eu tinha-os lá, reproduzi-os lá naquele espaço pequenino. Na altura ofereci as crias a quem queria na altura, eu oferecia-as, portanto, como veem, isto não vai haver falta de gente boa a trabalhar nestas áreas. Agora, a questão que se põe aqui é, será que o regente tem especialidade? Não necessariamente, mas também o papel do regente, muitas vezes, não é ser ele o cabeça de cartaz, é fazer um trabalho de coordenação que vai permitir aos outros brilhar. E basicamente o que acontece é isto, ou temos competências próprias, ou a pessoa que está ali e que tem que assumir o lugar, está lá mesmo para garantir a coordenação entre os contributos que vêm de fora. E basicamente é isso, foram essas razões pelas quais este corpo docente foi escolhido. Nós vamos tentar fazer com que cargas horárias, eu acho que vamos conseguir, mas só depois de estar concretizado é que eu posso ter a certeza. Vamos tentar concentrar as aulas em 3 dias da semana, ou segunda, terça e quarta, ou quarta, quinta e sexta. Isto vai permitir libertar tempo para as pessoas saírem para irem fazer estágios. O objetivo das parcerias é exatamente esse, é arranjar instituições de acolhimento. E, por exemplo, agora há um estudante, nós planificamos aquilo e os estudantes têm interesse em fazer, por exemplo, um estágio, estar a acompanhar o maneio num sítio qualquer, trabalhando, por exemplo, com tigres. E nós temos, dentro dos parceiros, temos alguns que os têm e organizamos isso. E então a pessoa vai e está lá
10 dias, 15 dias para poder contactar com os animais e Ok. fazer alguma formação, aplicar alguns dos conceitos que vão aprendendo e aprender outros novos, e depois vai trazer e vai passar aos colegas também. Sim, é bastante complementar nesse caso, então. Sim, sim. Ó, professor, e porquê que optaram por, na parte da seriação de candidatos, fazer a entrevista? É por uma razão simples. É que atualmente nós temos um problema cá em Portugal. Para, tu se quiseres vir trabalhar para a Europa, tu precisas de um visto de trabalho para entrar no espaço europeu para ficar cá. No entanto, tu se tiveres um visto de estudante é mais fácil e fica-te muito mais barato. Tu candidatares-te a um mestrado, entrares, pagas a propina e depois nunca cá apareces, fica-te mais barato do que estar a fazer as outras coisas todas. Então, o que Uhum. está a acontecer, não tanto no nosso curso, nós isso não acontecemos. Nós tivemos 2 casos assim, e que, uma vez que no currículo eles não têm formação rigorosamente nenhuma na área, foi fácil eliminá-los, mas noutros casos não é assim tão fácil. E aconteceu muitas situações em que o mestrado abria, apareciam 10, 15 candidatos estrangeiros, que a única coisa que queriam era entrar no mestrado, pagavam as propinas e nunca mais cá apareceram. Pois sim, essa parte, essa problemática Pois. não me tinha Portanto, lembrado as disso. entrevistas estão aqui exatamente para nós podermos conversar com as pessoas, para tentar, de alguma forma, tentar despistar as motivações e tentar perceber se efetivamente o interesse é mesmo de fazer o curso ou é fazer outra coisa qualquer. O professor mencionou aí o fator das pessoas poderem ser mestres sem ter a licenciatura, não é? Sim, Tenho duas perguntas que vêm disso. A primeira é: tem aí algumas unidades curriculares que, provavelmente, por ter essas pessoas sim. sem licenciaturas, não é? Teriam que baixar um bocadinho o grau de exigência, não? Como, por exemplo, a ecofisiologia, anatomia, Não, nutrição. não, porque eu percebo onde é que tu queres chegar. Uma das condições é que as pessoas tenham alguma formação na área da biologia. E, portanto, ela para entrar, se não tem formação universitária, tem que ter um currículo técnico e científico que tenha abrangido isso. Ou seja, aquilo que não vai ser valorizado pela componente de formação formal, vai ser valorizado pela componente de formação em serviço, que são os cursos, estágios e a experiência profissional que vai ser toda contabilizada. Muito bem. Professor, e outra coisa que é, legalmente, para Sim. ser curador, tem que ser ou biólogo ou zootécnico. Esta formação não pode ser curador, então, certo? Depende do que tu consideras, porque uma coisa são biologia e áreas afins. Existe uma coisa chamada as áreas profissionais do CNAEF e que está decidido em Diário da República. E, portanto, isto enquadra-se perfeitamente nessas áreas. Ou seja, não é obrigatório estar lá escrito na designação do curso, ou são as áreas de formação que o curso confere que são importantes. Ok. Ok, ok. Ainda relativamente à questão das entrevistas, o que é que o professor valoriza mais nessas entrevistas? O que é que acha que vai ser aquele ponto que diz do género, ok, é um Não, bom candidato ou não? vai ser diferente. Nós vamos ler a carta de motivação que ele mandou, vamos ler o Uhum. currículo, e então, a partir daí é que nós definimos a entrevista. Quer dizer, como é óbvio, se aparecer aqui uma pessoa que tem 20 anos de experiência a trabalhar com leões, eu não lhe vou falar, eu não vou colocar em causa o conhecimento que ele tem sobre os leões, mas poder-lhe perguntar outra coisa qualquer. Agora, se me aparece alguém que não tem, que eu olho para o currículo e não vejo ali nada em que tenha alguma base que justifique que o interesse dele é genuíno e que ele quer mesmo seguir esta área, aí eu vou começar a fazer perguntas e que não sou só eu, aquilo é um júri, não é? E vai ser Uhum. gravado, aquilo fica gravado. Professor, e agora a derradeira pergunta, a Ui, pergunta para acabar. ui. O quão selvagem és tu? Eu sou demais, pá. Basta olhar para o meu cabelo, está sempre espetado aqui, pá. Eu acho que todos nós temos um bocadinho, e quando perdemos isso, pá, o melhor é arrumar as botas. No que diz respeito à vida selvagem, pá, isto, vocês já me conhecem um bocadinho, isto é um bocadinho paixão também, não é mais nada. Eu já disse, acho que foi uma vez, já não sei se foi num workshop contigo, ó Catarina. Eu disse Acho que na que sim, altura percebo. saiu-me aquilo, foi que estas áreas ou há paixão ou então não vale a pena. Não vale a pena. Isto é muito difícil, exige muito trabalho. O reconhecimento nem sempre é imediato, mas é muito gratificante. Para quem gosta, é muito gratificante. Este é um episódio diferente. Acho que espero que Ok. o pessoal tenha gostado, todos os que assistiram até aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem sempre, já sabem, comentar, que nós vamos estar atentos. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito.
Quem tiver dúvidas mais específicas, por favor, mandem para a Catarina ou para o Ian e eles depois fazem-me chegar e eu lá hei de arranjar a maneira de responder. Eu acho que é muito importante começar a ver mais iniciativas como esta, focar mais na formação das pessoas. Cada vez mais temos que ter um mercado nacional mais ambicioso e um mestrado é sempre uma ambição um bocadinho maior, não é? Por isso vejo isto de maneira positiva e que hajam mais iniciativas assim, que as pessoas adiram e que o mercado cresça e que reconheçam cada vez mais as pessoas formadas e valorizadas. Muito bem, Ian. Orgulhosa de ti. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Um beijinho Um abraço. e vemo-nos daqui a 15 dias. Tchau!